Bom, hoje a gente vai fazer o treinamento sobre o MAP Hidráulica na versão 2015 para a plataforma AutoCAD. Antes de começar o treinamento propriamente dito, eu gostaria de mostrar para vocês o site da Officedesk. Eu não sei quantos de vocês já participaram de treinamentos anteriores, mas eu vou falar no início do treinamento de uma parte mais inicial, né, mais básica, e depois eu vou passar para as ferramentas de cálculos. Falando sobre o site da Officedesk, ele é www.officedesk.com. A gente tem aqui logo em cima, né, a parte de arquitetura, hidráulica, treinamentos e empresa. Na parte de hidráulica, nós temos o link MAP Hidráulica AutoCAD, no qual que faz um descritivo, né, das ferramentas que o MAP Hidráulica possui. E aqui em características, nós disponibilizamos para vocês as ferramentas, um breve descritivo delas e um vídeo bem rápido, por exemplo, esse aqui tem 2 minutos, explicando o que cada ferramenta dessa faz e como utilizar. Então, caso vocês tenham alguma dúvida que às vezes não tenha sido sanada, né, nesse treinamento ou apareça ao decorrer da elaboração de um projeto, vocês podem estar acessando o site e através desse link bem rápido está acessando essas features com essas explicações. A gente disponibiliza tanto as explicações dos comandos pagos, que vem no MAP Hidráulica, quanto dos comandos free. Então, nós temos também a opção de configuração de escala, configuração de plotagem, que são dúvidas muito frequentes dos usuários. Na parte de treinamentos, só vou aqui atualizar a página. Nós temos um calendário, e nesse calendário, onde fica cinza, são os dias que terão treinamentos. Nós marcamos os dias e colocamos um breve descritivo do que será esse treinamento. No caso do treinamento de hoje, ele é exclusivo para quem possui o MAP Hidráulica, e nós temos ao longo do ano vários treinamentos. Aqui para frente a Silvia ainda não cadastrou, mas à medida que inicia o mês, a gente já possui todas as datas dos treinamentos, então vocês podem se programar para participar de outros. Uma novidade que acho que nem todas as pessoas ainda conhecem é o MAP em Pauta, que é o nosso blog. E nesse blog a gente coloca as dúvidas dos usuários. E às vezes vocês podem ter alguma dúvida que já foi respondida através do blog. E sempre a gente está atualizando e colocando dúvidas novas. Então hoje aqui a gente já atualizou falando do Revit. E a gente posta coisas tanto do Revit quanto do AutoCAD. Tá? Então aqui é mais Revit, aqui para baixo tem as dúvidas, uma dúvida do AutoCAD, que é a parte de configurar a impressão. Ok? Aqui também tem uma outra dúvida muito legal, que é a configuração de leis em projetos. Então, a gente explica um passo a passo, bem detalhado, com imagens. Bom, então, agora passando para a parte prática mesmo do treinamento, né, que é a utilização do software. A gente, para utilizar, a gente baixa o software do TigreCAD ou do Docalbin e ativa, né, no caso do MAP Hidráulica, ou a gente pode baixar também por um link que o pessoal de vendas passa e depois vocês ativam. Assim que vocês baixam o programa, ele aparece essa aba, MAP Hidráulica, no qual tem um combo, onde tem os fabricantes, que a Officedesk possui parceria. Após selecionar o fabricante, tem as linhas, e após selecionar as linhas, os diâmetros. Nós temos vários comandos que eu vou explicar ao longo do treinamento. E um comando, né, um botão importante, que eu vou salientar agora no início, é esse botão o sobre, que é o About, né? Vai abrir a janela About
E aqui, para quem está usando já o Map Hidráulica 2015, ele vai vir com essa descrição, Map Hidráulica 2015 for AutoCAD, e a versão 7.0.0.0. Quem tiver com a versão 6, é necessário que faça atualização. Essa atualização vocês podem fazer ou entrando no site da Tigre ou do Call e baixando de novo, tá? Então, aqui, close. As atualizações, vocês podem conferir através desse botão atualizações, mas quando a gente muda a versão de um ano para o outro, igual agora nós mudamos a versão de 2014 para 2015, essa versão não é atualizada através desse botão de atualizações, é só mesmo através de download. Uma novidade dessa versão 2015 que eu vou mostrar para vocês é clicando nessa ferramenta configurações, aqui na opção Save. Se vocês marcarem essa opção Save Proxy Graphics, você vai deixar que outros computadores que não tenham Map Hidráulica, que não tenham TigreCAD, possam ver o seu projeto da forma que você salvou. Só que tem um porém. O porém é que o arquivo fica bem mais pesado, porque a gente tem que salvar os proxies. Tá? Então, caso vocês não tenham costume de enviar o DWG para outros computadores, né, para outras pessoas que vão abrir esse DWG, vocês podem desmarcar essa opção, que o DWG de vocês vai ficar bem mais leve. Então, deixar aqui close, fechar. Assim que vocês fazem o download, vai ser disponibilizado para vocês de 4 a 5 linhas do Call e da Tigre. Vão ser disponibilizados as linhas Água Fria Soldável, Aquaterm, Esgoto Sério Normal e PEX. Para realizar o download das demais linhas, vocês vão acessar a aba Office Desk e o botão Explorer. Na aba Local Libraries, vocês podem ver que eu já tenho várias linhas, porque eu fiz um download de todas. Para realizar esse download, vocês vão clicar na aba Download Libraries. Vão clicar em qualquer um dos fabricantes que vocês desejam. Vou colocar, por exemplo, aqui Docol. E vão aparecer todas as linhas disponíveis. Nesse caso, onde tiver update, significa que essa biblioteca precisa de ser atualizada, ou caso tenha o botão install, vocês necessitam de instalá-lo. Para instalar ou realizar o update só de uma biblioteca, é só clicar nesse botão. Caso vocês queiram atualizar e fazer o download de todas de uma vez, é só clicar no botão Install All. Para poder utilizar esses produtos dentro do projeto, é necessário que vocês fechem o AutoCAD, a plataforma AutoCAD, e abram ela novamente. Porque se vocês só realizarem o download, aqui na aba Local Libraries e depois naquele combo que eu mostrei para vocês inicial, que fica na aba Map Hidráulica, não vai estar disponibilizados os produtos. Aqui eu vou fechar. Ok. Bom, então aqui eu vou começar com um projeto que a gente normalmente recebe a arquitetura, né, do arquiteto, do cliente, recebe uma estrutura e faz a sobreposição deles para realizar o projeto hidráulico. Eu recomendo todos que façam um bloco dessa arquitetura, para que fique mais fácil e não corra o risco, né, de deletar algum elemento arquitetônico que depois pode causar um transtorno. E na hora também de selecionar as partes do projeto hidráulico fica muito mais fácil. Outra dica que eu dou
é a gente dividir a tela do Model em duas. Porque o Office Desk Map ele trabalha com a vista tridimensional. Então, a gente faz o projeto todo em 3D e depois a gente vai extraindo dele as vistas laterais, os diagramas verticais, os isométricos. Então, tudo é uma extração desse modelo. A planta também, tá? Então, eu vou clicar aqui na aba View. Eu estou utilizando a opção 3D Modeling do AutoCAD para esse tipo de visualização da Ribbon. Vou clicar onde está aqui Viewport Configuration e deixar a opção To Vertical marcada. Bom, então aqui na Viewport da esquerda, eu vou deixar na vista top, que é a vista em planta, e na vista da direita, eu vou deixar em modo isométrico. Tá? Bom, eu vou começar realizando o projeto desse vaso sanitário com válvula de descarga, que é sempre recebo, né, suportes perguntando onde que fica a válvula de descarga. Então, eu vou estar fazendo para vocês hoje. Aqui, eu vou até estender um pouco essa tubulação só para mostrar como que a gente faz essa linha. Uma outra dica que eu sempre dou é fazer essa linha de eixo auxiliar primeiro, até para a gente ter uma noção, né, do caminhamento, para depois inserir as peças. Essa linha eu faço através do comando Line do AutoCAD, digitei L, Enter, e eu faço o caminhamento normal. Eu faço esse caminhamento na vista isométrica para que a gente consiga colocar todas as direções, tanto horizontais quanto verticais. Agora que eu vou só aplicar para essa linha ficar azul e vocês conseguirem visualizar melhor. Tá? Então, agora, eu vou inserir o registro e a válvula. Eu particularmente gosto de iniciar por esses elementos e depois fazer a tubulação e as conexões. Nesse caso aqui, que é um caso de detalhamento interno de um banheiro. Na hora que a gente for fazer o barrilete, que vai ser o próximo passo, aí eu já prefiro fazer toda a tubulação e conexão para depois inserir os registros. Mas isso varia, tá? De projetista a projetista. Isso é uma dica assim, que eu acho que fica melhor, mas cada um pode fazer da melhor forma que achar. Então, aqui eu vou mudar o fabricante, cliquei na aba Map Hidráulica, vou clicar agora em Docol, vou selecionar a linha da Docol de válvulas, que é Docol System, válvulas de descarga, vou selecionar aqui o diâmetro de 1 1/4, vou clicar em Insert, seleciono a opção Equipamento, clico na válvula. Agora eu seleciono a vista, vou selecionar essa vista top. E agora eu vou rotacionar para a posição que fique melhor. Porque ele ficou um pouco deslocado, eu vou só mover para o centro da minha tubulação. Agora eu vou mudar a linha para registro Docol básicos, Docol base. Vou alterar o diâmetro para 1 1/4. Clico em Conexões, Enter. Registro de gaveta. Seleciono a opção Left. Clico. Bom, agora, para realizar as tubulações e conexões, nós precisamos mudar o fabricante, porque a Docol não faz tubulações e conexões. Então, vou passar aqui para Tigre, água fria soldável, diâmetro de 40, continuar. Vou clicar aqui na válvula, vou colocar a opção conexão para colocar um adaptador.
Então, vou selecionar esse adaptador bolsa e rosca. Não, esse não, é o outro. Esse daqui, adaptador para registro de diâmetro de 40. Vocês podem visualizar que o adaptador ele ficou ao contrário, a bolsa ficou conectada à válvula e a rosca ficou para cima. Como a gente quer o contrário, nós vamos selecionar a opção próximo, Enter, e ela rotaciona automaticamente. Vou agora selecionar a opção escolher. Eu vou dar um ESC aqui, porque eu vou colocar um adaptador nesse registro também. Então, vou selecionar a opção conectar, continuar, clico no registro. Uma observação é que toda vez que vocês clicarem em uma peça e ela tiver com esse fluxo verde, significa que não tem nada conectado a ela. Tá? Se por acaso tiver um fluxo amarelo, significa que já tem algo conectado, a gente não pode conectar. Então, vou selecionar a opção conexão. Agora, o adaptador com bolsa e rosca. Próximo, Enter. E agora sim eu faço a tubulação. Como eu vou conectar duas conexões que já foram inseridas, eu vou utilizar a opção selecionar, digitando L e Enter. E agora eu clico no adaptador. Clico em sim. Ok. Tá vendo que aqui está amarelo? Então, está amarelo porque já foi conectado. Agora ficou verde. Nesse caso aqui, a gente utiliza aquele tubo VDE, né? Então, como não coloca nenhuma outra conexão, vou só fazer o tubo. E aqui eu vou selecionar a opção conexão e colocar um joelho. Pronto. Novamente, vou utilizar o comando continuar. Clico no registro, conexão, Enter, o adaptador diâmetro de 40, próximo, Enter, conexão, clico no endpoint da linha auxiliar, conexão, joelho. Para rotacionar, a gente utiliza a opção escolher, rotacionar, diâmetro de 90. Não ficou na posição adequada? Rotacionar, 180. Agora eu clico no endpoint, conexão. Clicar aqui no endpoint correto, conexão, joelho, escolher rotacionar 90. Eu coloquei um ângulo aleatório. Só continuar aqui. Então, aqui novamente, conexão. Próximo, Enter. Conexão. Joelho. Conexão. Joelho. Escolher rotacionar, menos 90. Já ficou rotacionado da forma adequada. Conexão, joelho, escolher rotacionar 90. Pronto, e assim eu vou fazendo o restante. Vou clicar aqui só em continuar para terminar com uma conexão. Escolher rotacionar 90, rotacionar 180. Ótimo. Pronto.
Então, aqui eu tenho toda uma tubulação que foi elaborada com os comandos simples do MAP hidráulica. Agora, para a gente utilizar os comandos, né, de cálculos, nós precisamos inserir os equipamentos. Esses equipamentos, eles não precisam ficar até o final do projeto, não. Vocês podem inseri-los, gerar o cálculo e, após gerar, deletar para entregar para o cliente, por exemplo. Tá? Porque, às vezes, os equipamentos disponíveis não são os mesmos que vocês, que o arquiteto especificou no projeto, né? Então, vou clicar aqui em continuar, nesse joelho, onde que tem a saída de água. Eu vou selecionar a opção equipamento. Vou utilizar essa bacia sanitária com válvula. Então, atentem, porque tem a bacia sanitária com caixa de descarga, que tem um peso e uma vazão, e a bacia sanitária com válvula de descarga, que tem um peso e vazão bem acima do que a da válvula de descarga. Esse modelo, ele é aquele modelo antigo daquela válvula para banheiros públicos. Então, o socket da água fica aqui em cima, tá? Então, vou deixar ele dessa forma, só para ficar conectado, depois eu deleto. Então, pronto. Agora, para gerar o cálculo, eu vou clicar na aba MAP hidráulica, comando água fria e quente. Eu clico no joelho. O programa vai perguntar, digite pressão de montante na caixa d'água em MCA, metros de coluna d'água. Essa pressão, ela é o seguinte, nesse ponto aqui, por exemplo, eu não tenho qual que é a minha coluna acima dele, mas eu tenho uma coluna aí de água acima. Se eu souber, eu insiro, por exemplo, 2 metros. Mas se por acaso eu tiver uma bomba de pressão, essa bomba, ela vai exercer uma pressão dentro da minha tubulação. Então, a gente pode utilizar esse campo para adicionar essa pressão da bomba também, tá? Então, vou colocar aqui 2 metros. Selecione o eixo correspondente à elevação do sistema. Como a gente desenhou os planos em X e Y, o eixo Z é que é o eixo que corresponde às dimensões verticais. Clico no Z. Os equipamentos são usados simultaneamente, sim ou não? Caso seja um banheiro, um vestiário, né, de empresa, essas coisas que a gente utiliza o método simultâneo, muita gente marca sim. Caso for banheiro residencial, não. Então, aqui ele já calcula, já verifica se está dentro da norma NBR 5626. E a gente tem um botão aqui de exportar. Clica em exportar. Salva, ok, fecha, vou mostrar como que fica. Agora eu vou ter que testar toda vez o select, se fica limpo. Bom, então aqui eu dei só dois cliques na planilha e ela aparece dessa forma. Vou aumentar aqui o tamanho. Vocês podem editar, então aqui eu vou colocar para visualizar tudo. Opa, peraí. Então, aqui aparece o trecho, a soma do peso, que é 32, né, para a válvula de descarga, o diâmetro nominal, o diâmetro interno, velocidade, perda de carga, diferença de cota. Tudo isso ele computa aqui no seu relatório. Então, aquela mesma planilha que vocês têm no final da norma, ela já aparece com a memória de cálculo para vocês, tá? Eu estou vendo que o Fernando está perguntando assim, meu software exibe exatamente a mesma tela que a sua na hora do cálculo, dizendo que o sistema está de acordo com as normas. Porém, quando exporto o cálculo, a planilha sai em branco. Fernando, eu gostaria que você mandasse para o e-mail do suporte, fazendo favor, um print screen de como que aparece a sua tela, tá? Porque o ideal é que a gente tenha esse relatório aqui. Eu vou só mostrar
para você. Então, aqui, vou gerar o cálculo de novo. Coloco aqui, por exemplo, 2, Z, não. Veja se por acaso no seu relatório aparece essa opção aqui, olha, pressão encontrada no trecho 1, 2, aparece o trecho, aparece essa validação aqui. Porque se aparecer só esse número 1, validação realizada com sucesso, o sistema está de acordo com a NBR, pode ser uma outra situação. Se aparecer os dois, realmente a gente tem que fazer uma verificação melhor. Na hora de exportar, fiquem atentos. Tem que estar aqui como arquivo CSV, tá? E aí vocês salvam e exporta. Tem só aparece o item 1, né, Fernando? Então é exatamente isso daqui que eu vou mostrar agora. Eu vou deletar, tá, esse tubo e vou deixar só esse joelho. Se por acaso, em uma hipótese, esse primeiro joelho aqui ele não estiver bem conectado com o tubo, na hora que a gente gerar o cálculo, igual eu vou gerar aqui agora, ele pergunta a altura, vou colocar aqui 2, Z, e não. E ele aparece só essa mensagem, a validação realizada com sucesso, tá vendo? E na hora de exportar, eu vou exportar aqui com o número 2, ok, fechar, vou mostrar como que fica. Ele fica dessa forma, tá vendo? Sem os parâmetros. Porque ele não consegue ler o que você fez, tá? Então, isso é um erro, tá? Porque tudo tem que estar bem conectado. Agora, se por acaso, eu vou clicar aqui em continuar, vou conectar, tá vendo que tá verde? Se tá verde é porque ele tem a opção ainda de conectar com outro tubo, né? Outra conexão. Agora eu vou tirar esse tubo daqui, tá? Esse tubo ele está ao longo do sistema, ele não é o tubo logo após a primeira conexão. E vou rodar o comando. Então, aqui eu vou clicar, vou colocar 2, Z, não. O software, ele apresenta o erro. Então, ele fala, não foi possível validar o sistema selecionado. Existem elementos com conexões abertas. Então, se não for a primeira conexão, for outra conexão que tiver ao longo do sistema, ele apresenta o erro. Se for a primeira, ele valida, porém fica da forma igual você mencionou. Ele fica em branco, tá? Agora, eu vou fechar. E uma das novidades do MAP Hidráulica 2015 é que ele faz esse círculo no local aonde está aberto. Então, agora fica fácil da gente identificar onde que está aberto. Eu vou clicar agora em continuar. Vai ficar verde. Seleciono a opção L. Clico na conexão. Pronto. E agora eu vou rodar de novo o programa. Opa, tem que pegar aqui no joelho. Então, aqui, 2, Y, não. E ele roda o programa agora certinho, tá? Falando qual que é a pressão do trecho, tudo. Isso, Fernando. Então, provavelmente você deve ter errado nessa primeira conexão. Essa primeira conexão ficou falha, assim, ela não conectou legal no tubo, tá? Então, faz essa verificação dessa primeira conexão e depois você me fala se deu certinho ou não. Bom, em relação ao cálculo ainda, o Rei está perguntando se o MAP tem a função de cálculo de barrilete. Bom, o cálculo de barrilete, ele é o mesmo cálculo, né, das prumadas e do restante do sistema, porém no barrilete a gente costuma utilizar velocidades bem mais baixas, né, diâmetros maiores, e na prumada a gente utiliza diâmetros menores e uma velocidade um pouco maior. Mas o cálculo, ele é o mesmo, tá? Então, do mesmo jeito que ele calcula essa
parte interna, ele calcula o barrilete normal. Ok? O Gilberto está perguntando, gostaria de saber qual o critério que você utiliza para traçar os eixos auxiliares. Bom, nesse caso aqui, essa parte aqui de cima foi bem aleatório, só para mostrar mesmo que é através do comando line. Mas o critério que eu uso são de projeto mesmo, o menor caminho, para facilitar, igual nesse caso aqui, para não ter interferência da água quente com água fria, eu coloquei a água fria aqui por cima, a água quente aqui por baixo, essas coisas normais de um projeto hidráulico, tá, Gilberto? Então, assim, o mesmo critério que você utiliza para fazer o seu projeto, você faz esse traçado. Agora, tem locais, por exemplo, aqui, tá? Eu fiz a minha a tubulação principal e aqui eu tenho a derivação. Depois, logo depois eu tenho um joelho. Isso aqui a gente faz com as linhas auxiliares. Mas na hora de fazer o projeto mesmo, às vezes não cabe tem um joelho nesse espaço, porque é muito pequeno. Então, a gente tem que fazer alterações. Então, essa linha é mesmo para dar um auxílio. Depois, a gente vai, lógico, né, verificar se realmente cabe ou não. Então, aqui eu vou até utilizar a tubulação automática. Vou colocar o diâmetro aqui de 25. A tubulação automática, vou selecionar as linhas. Então, aqui vocês podem ver que coube com folga, tá? Mas tem alguns casos que às vezes não dá. Então, a gente vai e altera, ok? Bom, o Gilberto tem uma outra pergunta. Tem que ter uma conexão na extremidade do tubo? Só o tubo não basta? Bom, Gilberto, qual que é o problema de ter só o tubo? Igual nesse caso aqui, né? Tem uma prumada. Por exemplo, eu vim aqui, vou colocar aqui o diâmetro de 50, tubulação automática, só para exemplificar aqui. Que, ó, nesse caso já ficou apertado, tá vendo? Aí a gente tem que alterar um pouquinho. Bom, então vamos supor que a gente resolva rodar o programa, o cálculo, né, nessa situação, onde que a gente tem aqui um tubo, que é o mais comum em prumadas. O problema do tubo é porque o tubo ele tem um ponto, um ponto inicial e um ponto final, que são muito distantes um do outro. E na hora do cálculo, a gente tem que saber qual que é a altura que começa o cálculo, para a gente depois dar as alturas o DN, né, do cálculo, que são as diferenças de nível de um trecho ao outro. E a gente só consegue saber essa diferença de trecho, de nível, né, de cada trecho, através da conexão. Se for um tubo, por ele ser muito extenso, a gente não consegue. E acaba que o AutoCAD, ele pega só o endpoint desse tubo. Então, ele desconsidera essa coluna d'água aqui, tá? Então, é só por causa disso. Então, na hora de rodar o cálculo, é necessário ter pelo menos uma conexão aqui. Quando a gente faz essa tubulação até a caixa d'água, a gente coloca o adaptador para a caixa d'água, né? Então, a gente pode utilizar esse adaptador para ser essa conexão, não precisando, né, pôr uma conexão aí a mais ou, né, aleatória. Ok? O Max está perguntando, eu consigo fazer o cálculo para mais de um trecho? Ou seja, levando em consideração o somatório de peso de toda uma prumada, como eu faria? Sim, consegue, Max. Seria esse caso daqui, ó. Eu vou tirar essa parte aqui e vou copiar, tá? Para um outro pavimento. Então, vou copiar esse banheiro. Só um instante.
só deletar aqui para ficar direitinho. Então, aqui eu vou alterar para ser um T. E vou aumentar essa tubulação aqui. Vou colocar aqui 2,80. Continuar. Conexão. Joelho. Que é diâmetro 25. Pegar aqui no tubo. Continuar. Conexão. Oh, não, aqui é 40. Desculpa. Conexão. Escolher rotacionar 90. Rotacionar 180. E vou fazer aqui. Que é teu endpoint. Tá. Então, aqui agora, eu vou fazer tubulação com diâmetro 50. Continuar. Vou utilizar aqui a tubulação automática. Continuar. Conexão. Colocar aqui uma bucha de 50 para 40. Selecionar. Seleciono aqui o joelho. Pronto. Aqui eu vou tirar essa tubulação, tá? Então agora eu vou conectar um no outro, um que está num pavimento no outro. Como que eu faço isso? Faço uma conexão virtual. Vou na aba Map Hidráulica, botão Prumadas, opção Conectar. Selecione uma conexão. Então primeiro eu vou selecionar aqui. Ah, tá. Nesse caso aqui é um T de 50, eu vou colocar uma bucha de redução. Então, aqui, continuar, conexão, a bucha curta. Ok. Então, vamos lá. Prumadas, conectar, seleciono aqui a bucha, selecione um tubo. Então, aqui eu vou clicar nesse tubo que eu fiz, que é como se fosse o tubo que encaixa ali, tá? Até agora vocês não viram fisicamente sem nada, né? Como ter certeza se conectou ou não. Então, a gente vai aqui no botão visibilidade. Vamos marcar a opção Local System, ok. E aí, o programa vai fazer essa linha branca, que é uma linha de conexão virtual, tá? Na hora de plotar, é interessante que vocês retirem essa linha virtual, mas na hora de fazer o projeto, é interessante para que a gente saiba o que está conectando ao que, tá? Bom, então agora eu vou colocar aqui uma conexão para poder rodar, né, o programa. Ele identificar em que ponto que está. Conexão. Vou pôr aqui uma luva, tá? Só para... Agora eu vou clicar água fria quente. Seleciono aqui, sei lá, vamos por 2 metros e não. E aqui ele calcula todos os trechos, tá vendo? Então agora eu vou clicar em exportar. Vou colocar R3. Ok. Agora eu vou mostrar para vocês.
Bom, então agora vocês podem ver que ele soma, né, os pesos e aqui tem as pressões, tá? Então ele faz essa verificação e esse somatório, ok? Bom, então agora eu vou passar para fazer o barrilete, tá? Então aqui eu tenho um barrilete. Para conectá-lo até as outras prumadas, é o mesmo comando, igual eu conectei uma prumada na outra, tá? Nesse aqui, vou explorar mais a parte da funcionalidade do AutoPipe do que essa parte de cálculo, tá? Então, como eu disse para vocês, eu prefiro, no caso do barrilete, fazer primeiro os tubos e conexões e depois inserir os acessórios, que são os registros. Então, aqui eu vou selecionar primeiro o fabricante, a linha, vou utilizar água fria soldável e o diâmetro. Vou colocar aqui, por exemplo, o diâmetro de 60. Vou clicar no comando tubulação automática ou AutoPipe, seleciono toda a minha tubulação, que nesse caso aqui, essa não vai porque é tubulação de limpeza. Aí que eu rotacionei sem querer. Só vou voltar aqui na visualização correta. Então, aqui novamente, seleciono a linha, o diâmetro, tubulação automática. Vou selecionando todas as linhas que fazem parte do meu barrilete. E agora eu vou clicar em Enter. E ele vai inserindo as tubulações e colocando as conexões de acordo com as derivações. Então, que chega no próximo, tem um T, aqui um joelho. E eu vou mostrar aqui do lado só uma dica, né, uma observação. Para fazer o AutoPipe, e vocês quiserem que ele faça um joelho, a gente faz uma linha e depois uma linha 90 graus, se for um joelho de 90 graus, né? Se for um joelho de 45, faz uma linha e rotaciona 45 graus. Se for um T, é necessário que a gente faça uma linha na vertical, outra na horizontal e a outra na vertical. Dessa forma, eu fiz 3 segmentos de reta. Então, para fazer um T, eu preciso de ter 3 segmentos de retas juntos. Então, aqui eu vou fazer o jeito errado, que seria fazer um segmento de reta e depois fazer um segmento de reta no meio, paralelo, que é o que normalmente a gente costuma fazer. Mas, nesse caso, o software não identifica que é um T, tá? Vou novamente utilizar o comando de tubulação automática, AutoPipe, Enter. Pronto. Então, aqui vocês podem ver que ele não realizou nenhuma conexão, porque ele não conseguiu identificar que era um T. Aonde eram 3 segmentos de reta, ele identificou que era um T. Aonde eram 2 segmentos de reta a 90 graus, ele fez o joelho. E 2 segmentos de reta a 45, ele fez um joelho a 45 graus. Ok? Quando é junção, a mesma coisa. Quando forem 3 segmentos de reta, ele vai identificar que é uma junção. Então, aqui, colocar no esgoto sério normal, diâmetro 50, AutoPipe.
Então aqui ele já coloca a luva, ele põe a junção, põe tudo, ok? E serve para qualquer linha, tá? Esse comando. Bom, então aqui dando continuidade, né, ao projeto da caixa, aonde tem um T, a gente vai, eu vou tirar essas linhas aqui só para ficar mais fácil, tá? Para vocês visualizarem. Então, aonde que tem esse T, eu vou colocar, na verdade, um registro, então eu retiro esse T, tiro essas duas tubulações para depois conectar novamente. Então, aqui eu vou mudar o fabricante para Docol. Agora eu vou utilizar registro de gaveta pressão, porque é a linha bruta da Docol. Aqui eu vou selecionar o diâmetro de 2 polegadas. Inserir. Conexão. Vou selecionar o registro ABNT de 2 polegadas. Vista left. Agora eu vou alterar para tigre. Água fria soldável, diâmetro 60, continuar. Conexão. Adaptador. Próximo. L, seleciono aqui o joelho. Sim. Continuar. Conexão. Adaptador. Próximo, Enter. E agora eu vou selecionar a opção selecionar. Então, aqui é L, Enter, e clico no T. Sim. E dou ESC. Então, aqui eu coloquei o registro, tá vendo? Então, no caso de barrilete, eu acho mais fácil fazer dessa forma. Ok? Um outro comando que nós temos, que facilita bastante, é o cálculo de caixa d'água. Aqui o software dá 3 opções de distribuição. A distribuição indireta sem bomba, que é com a caixa d'água lá em cima do telhado, né, sem recalque. A opção indireta com bomba, que é onde tem o recalque e sucção, que é o caso desse projeto. E a direta, que não é muito utilizada, não é utilizado no Brasil, não é recomendado. Em outros países, eles utilizam muito esse tipo de sistema. Então, vou marcar aqui em direto com bomba, próximo. A gente pode escolher para preenchimento do consumo diário manual, no qual a gente digita a população, consumo em litros e o resultado, ou através da natureza do local. Através da natureza do local, a gente seleciona o prédio de apartamentos de luxo. Vou colocar aqui de luxo. Quantidade de quartos por apartamento, 2. Quantidade de quartos de empregado, vou colocar 1. Quantidade de apartamentos por andar, 2. Quantos andares existem no prédio? 10. E aqui tem um consumo que varia de 300 litros por dia até 400 litros por dia, no qual o consumo diário ele é calculado automaticamente. Vou clicar aqui em próximo. A gente pode alterar também o percentual de armazenamento para distribuição indireta com bomba. Se na caixa d'água inferior tem 60%, na superior 40%, ou a gente pode alterar esse índice aqui, tá? Então, vou colocar aqui o padrão. Aqui tem um tempo de reserva para água potável em um dia. A norma fala que tem que ser no mínimo 24 horas, que é um dia. Caso vocês queiram ou seja necessário, né, em determinada região, ter um aumento dessa reserva, então eu vou colocar aqui 25% a mais, 1,25. Em caso de reserva de incêndio, ele pergunta, né, muitas vezes a gente esquece dessa reserva de incêndio, então é bom porque o software, com esse passo a passo, esse roteiro, ele lembra a gente de todos os cálculos necessários. Então, aqui pergunta se tem reserva de incêndio, sim. Se for em reservatório independente, a gente marca e não vai utilizar o reservatório. Mas vai vir com essa mensagem lá Vem com essa mensagem no relatório, dizendo que tem uma reserva de incêndio, ela não será no reservatório.
de água potável. Caso seja no mesmo reservatório, a gente insere aqui essa reserva de incêndio que é passado pelo projetista de instalações de combate e prevenção ao incêndio. Vou marcar aqui que vai ser em reservatório independente, clico em próximo, e o relatório é gerado automaticamente. A gente pode posicioná-lo dentro do DWG ou a gente pode exportar para um arquivo. Eu vou clicar aqui em posicionar, que vocês vejam como que fica. E após posicionar, a gente pode exportar também. Ok. Finalizar. Que eu não sei, acho que veio com a letra bem pequenininha. Aqui, ó. O texto ficou bem pequeno. Eu vou colocar um scale de 5. Deixa eu ver, não, ainda está muito pequeno. Scale aqui de 10. Então, a gente pode alterar o tamanho desse texto, tá? Igual eu fiz aqui, um scale. Ok? Bom, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Por enquanto, só as que foram respondidas, Camila. Ok, obrigada, Gleison. Bom, e esse cálculo de caixa d'água, após realizar o cálculo, a gente insere a caixa d'água que será utilizada. Tá? Nesse caso aqui, o consumo foi de... A reserva foi de 25 mil litros, tá? E a gente utiliza essa reserva no cálculo, por exemplo, de bomba, tá? Que é uma outra funcionalidade. Bom, tem algumas dúvidas aqui. O Luciano está perguntando qual o custo de 2015 para usuários com licença. Eu sei que as pessoas que adquirem o MAP hidráulica têm um tempo que as atualizações são gratuitas. Mas eu não sei te responder esse tempo. Quem vai saber responder melhor é o pessoal da Office Desk, que é na parte de compras, tá? Eu vou mandar um e-mail para você, né, pedir para ele que mande um e-mail explicando direitinho sobre isso. Camila, Oi. essa do Luciano é direito a 1 ano de atualização a partir da compra. Se você comprou 2014, você tem direito a 2015, sim, Luciano. Só entrar em contato com a gente para atualizar. Pode mandar direto no suporte. Tá. Então é no e-mail do suporte, @officedesk.com. Isso? Isso. Então tá bom. Então aqui, a Alessandra está perguntando, podemos purgar os projetos agora para os arquivos ficarem mais leves? Bom, Alessandra, é o seguinte, vou aproveitar até e falar em relação à plotagem, que isso é algo que as pessoas têm muita dúvida. Funciona da seguinte forma. Aqui, vocês podem ver que a tubulação e as conexões estão com essa aparência aramada, tá? Essa aparência aramada, ela fica porque está em 3D. Em planta, a gente consegue alterar dessa aparência aramada para uma aparência melhor, através do Visib. Então, eu coloco aqui Visib, coloco a opção bifilar, ok. E aí ele fica com essa aparência mais bonitinha, digamos. Só que nós temos um recurso, que é o recurso para configuração de plotagem. Tá? Nesse recurso, então eu vou colocar aqui um CS, viu? Copiar.
Vou deixar assim. Bom, então agora eu vou colocar o comando de plotagem, que é o define plot. Ok. Aí eu venho no símbolo do AutoCAD, print. Seleciono aqui o formato. Preview. Então aqui vocês podem ver que fica todo bonitinho a instalação, mesmo ela estando aramada no DWG, tá? Quando ficar branco assim, é só vocês darem um ORGEN, que ele volta ao normal, ok? E assim é a mesma coisa para a planta, tá? Agora, se a gente der um purge, eu vou dar um purge aqui. Vocês podem dar um purge e não dar purge em blocos, porque se tirar esses blocos que começam com G, R, S, I, alguma coisa, vocês vão estar tirando esse tipo de visualização bonitinha do 2D, tá? Então, eu vou dar purge em tudo, só para vocês verem como é que fica. Ok, agora eu vou dar um ORGEN. Vou mudar aqui o Visib. (3D). E agora, Visib 2D. A tubulação fica legal, mas as conexões não. Essa vista aqui não foi muito adequada, mas as conexões elas ficam todas aramadas, tá vendo aqui? Olha, ela fica com excesso de informação. Mas na hora que a gente der um define plot, então aqui eu vou aplicar o comando. Ok. Print. Preview window. Preview. Aqui não, porque está na escala 1:50, não dá para aproximar mais. Vocês podem ver que ficou com aparência bem legal, tá? Então, mesmo ele estando aramado no DWG e perdendo, né, essa aparência bonitinha do visível, a gente consegue, através do Define Plot, plotar de uma maneira legal. Então, se vocês quiserem, Alessandra, deixar mais leve, dar um purge, pode, mas tem esse porém, tá? Então, eu faço essa ressalva. O Fernando está perguntando se pode colocar os registros adaptadores depois de fazer o autopipe. Pode. Eu fiz isso lá no caso do barrilete, não tem problema nenhum. O Rômulo está perguntando se consegue ver o treinamento posteriormente. Consegue sim, Rômulo. A gente está gravando o treinamento e você consegue visualizá-lo depois quantas vezes quiserem no YouTube. Nós vamos passar um e-mail para todos vocês com o link de acesso do YouTube. A gente pede um prazo de uma semana após, né, a data do treinamento, para que a gente envie os certificados para quem participou mais de 80% com a tela maximizada e para quem... E a gente manda também os dados, né, desse treinamento com os canais de suporte. Camila, quando minha conexão caiu eu não vi. Essa do Max já foi respondida? Eu consigo fazer o cálculo para mais de um trecho? Sim, já. Ok, obrigado. Nada. O Reis perguntando, na vista do isométrico, o vaso sanitário parece estar mal dimensionado. É impressão minha? Não, ele está rotacionado de forma errada, porque foi o que eu expliquei inicialmente. Esse vaso é aquele vaso antigo que tem aquela válvula para banheiro público, sabe? Que é uma válvula que ela fica externa mesmo, sabe? Então, esse tipo. Então, a gente põe esse vaso só mesmo para poder ter o peso, ok? Mas é só. Aí depois vocês podem deletar, tá? Mesmo porque a gente utiliza o mesmo vaso que o arquiteto que coloca.
Ah, tá. A Alessandra está perguntando o seguinte. Porém, se inserir mais peças, né, após dar o purge, se inserir mais peças, elas vão ficar fora da escala anterior? Não é mesmo? Não, não ficam fora da escala, não. Bom, vamos ver. Vamos fazer um teste aqui. Eu não notei isso não, viu, Alessandra? Vamos fazer aqui um teste para ver se é um bug ou... Então, aqui um purge, origem. E vou inserir, vou fazer um comando aqui, umas linhas. Vou colocar aqui o Visib 2D, tá aqui. Tubulação automática. Continua dentro da escala. Se estiver acontecendo isso, você manda um e-mail para o suporte que a gente vai dar uma olhadinha. De preferência, manda um print screen da sua tela e o DWG que estiver acontecendo isso, tá? Porque não ocorreu aqui, não. O Luiz está falando que se optarmos por uma visualização realística do 3D, para melhor apresentação, o desenho fica muito pesado. Sim, realmente. Fica bem pesado. Eu vou até mudar aqui, não vou colocar aqui no isométrico, que aí fica até pior a situação. Aqui, ó. Vou colocar do 2D wireframe para realística, por exemplo. Ele demora a processar. O que eu aconselho é o seguinte, faz o projeto todo no 2D wireframe e na hora que quiser fazer uma apresentação mais bonitinha, aí passa, tá vendo que demora a carregar por causa da placa de vídeo, que fica como se fosse renderizando. Não é renderizar, mas fica processando essa qualidade que fica bem legal, né, a apresentação. Mas, infelizmente, fica bem pesado para projetar. Então, eu sempre aconselho projetar no 2D wireframe. O Reis está perguntando, e quanto à legenda da tubulação, tem opção de colocá-la no projeto em 3D? Sim. Eu aconselho o seguinte, faz igual eu coloquei ele aqui no 3D, que é através do CS. Então, passa ele dessa vista para cá. E a partir daqui, com ele 3D na vista top, igual eu pus, faça a legenda. Porque aí os textos da legenda ficam todos chapados, assim, fica no sentido do plano X e Y. Se vocês colocarem ele, aqui eu vou passar para o CS, se vocês colocarem ele nessa vista, em isométrico assim, as letras vão ficar distorcidas, que não é o ideal na hora da plotagem, ok? Então, aqui eu vou até mostrar. Aqui é o Office Desk, quantitativo. Então, vou selecionar aqui os itens, Enter. Na verdade, para a gente fazer a legenda, a gente tem que adicionar, mesmo selecionando e aparecendo os itens aqui, tem que vir em Add. Next, marca a opção visível, Item Number, Next, Select Items. Aí agora sim que a gente seleciona, ok. Next. Seleciona o que quiser, né? Vou deixar aqui tudo. Vou colocar para agrupar descrição. Vou colocar aqui a descrição. Ok, pronto. Aí agora eu fecho. Ou posso posicionar, né? E através aqui do Visib, eu vou adicionar os Keynotes. Então, vou marcar aqui a opção CAD Keynote. Ok? Tá vendo? Os textinhos ficam no eixo XY. Aqui eles estão pequenininhos, mas a gente pode alterar esse tamanho. Então, eu vou ter... Aqui, ó, desculpa. Aqui, ó, invisibilidade. Vou alterar... para 2. Não, 5. Ok. E aí eles aumentam de tamanho, tá vendo?
Ah, ok. Bom, como já está na hora do treinamento acabar, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode enviar e-mail para o suporte@officedesk.com. Nós temos os canais de suporte, que é o site, e nós temos o Facebook e o blog agora, que está bem interessante. E aguardem os nossos novos treinamentos, que a gente sempre tem coisas novas para estar mostrando. E o legal do treinamento é que é o canal, né, mais de interação maior entre a gente, que vocês podem tirar dúvidas, ok? Então, muito obrigada pela participação de todos e uma boa tarde. Obrigada, Gleison. Obrigado, Camila. Obrigado a todos. Uma boa tarde.